Não me considero uma pessoa cruel ou vingativa, mas a situação que aconteceu comigo virou minha visão da vida de cabeça para baixo. Recorri à manipulação para que os perpetradores do meu infortúnio fossem punidos. Eu amava minha esposa por sua honestidade e simplicidade. Nós sempre tínhamos algo para conversar com ela, mas tudo mudou como se num estalar de dedos, quando decidi uma noite olhar para o meu laptop. Até onde os sonhos podem levar você? Quando eu era pequeno, meu sonho parecia bem claro para mim, e sem dúvida realizável. Eu sonhei com o céu. Eu não queria apenas estar mais perto das nuvens, eu queria cortá-las em alta velocidade, deixando para trás apenas um rastro de um motor a jato. Meu pai sempre brincava que eu comecei a andar tarde, porque sempre aspirei voar, não dar passos no chão. Esse sonho de voar não era apenas uma fantasia de criança, ele se tornou minha bússola. Na escola, quando nos perguntavam sobre nossa futura profissão, meus colegas falavam sobre querer se tornar médicos, professores, bombeiros. Eu, sem hesitar, declarei: vou me tornar um piloto. Minhas palavras provocaram sorrisos e apoio, mas vi notas de dúvida nos olhos dos adultos. É difícil. É perigoso. Você precisará estudar muito. Essas frases eu ouvia repetidamente, mas elas não me assustavam, elas apenas aumentavam minha determinação. Eu passava as férias de verão trabalhando em um aeródromo, que se transformou de um lugar dos meus sonhos de infância na realidade da minha vida adolescente. Eu ajudava nos hangares, observava os mecânicos trabalhando e, às vezes, por muita sorte, me permitiam sentar na cabine de um avião quando os pilotos verificavam os sistemas antes de um voo. Mas, como acontece frequentemente, a vida raramente segue um caminho reto e previsível. Minhas ambições encontraram um obstáculo imprevisto que me fez reconsiderar todo o meu caminho futuro. Tudo começou em um dia comum na escola de aviação, na qual entrei depois de terminar o ensino médio. Foi uma época em que meu sonho parecia tão próximo que eu quase podia tocá-lo com as mãos. Eu era um dos melhores alunos, e meus instrutores viam em mim não apenas entusiasmo, mas um verdadeiro talento para voar. Aquele dia deveria ser um dos meus primeiros voos solo. Tudo aconteceu como em um sonho. A antecipação, a excitação, as últimas instruções do meu mentor. Eu me senti pronto para esse desafio, para esse passo em direção ao meu sonho. Mas apenas alguns minutos antes da decolagem, algo aconteceu que eu nunca poderia ter previsto. Durante as manobras pré-voo no solo, calculei mal a distância e a velocidade, levando a um incidente pequeno, mas significativo. O avião foi danificado, e embora eu tenha permanecido ileso, as consequências daquele momento se tornaram decisivas para minha carreira futura. As semanas seguintes foram preenchidas com consultas médicas, exames e, finalmente, um veredito desagradável. Os ferimentos sofridos no acidente me desqualificaram de obter uma licença de piloto profissional. Foi um golpe do qual não consegui me recuperar por semanas. O período de adaptação foi difícil. Tive que aceitar o fato de que meu caminho para o céu se estava fechado para sempre. A decisão veio inesperadamente, mas parecia certa. Voltei minha atenção para o direito, um campo que sempre me interessou, mas que antes parecia nada mais do que uma distração do meu objetivo principal. O direito me ofereceu um novo desafio, uma nova arena para o sucesso e, mais importante, a oportunidade de ajudar os outros. Enquanto o sonho de voar me ensinou a lutar pelo impossível, o direito me ensinou a apreciar a ordem, a lógica e a justiça. Percebi que mesmo que não pudesse tocar os céus, eu poderia deixar minha marca na terra, ajudando aqueles em apuro ou enfrentando injustiças. Meu caminho para o meu sonho foi reinventado, e encontrei forças para aceitar a nova realidade e seguir em frente, apesar de todos os obstáculos. Apesar de um destino tão trágico, não desanimei e fui estudar direito, e finalmente consegui me reerguer. Terminei meus estudos e comecei a trabalhar em um pequeno escritório de advocacia, e durante esse período da minha vida, eu a conheci. Cheryl. Aconteceu uma noite quando decidi comer alguma coisa em um café depois do trabalho, e foi lá que nos conhecemos. Cheryl era incrível. Ela trabalhava como contadora em uma pequena empresa. Seu otimismo, entusiasmo pela vida e facilidade de comunicação me atraíram imediatamente. Começamos a namorar. Nosso relacionamento se desenvolveu rapidamente. Nós dois sentimos que era isso,
o tão esperado sentimento de amor verdadeiro do qual tanto se fala, mas experimentado por poucos. Depois de 1 ano de namoro, eu pedi em casamento, e Cheryl disse sim. Cheryl deu à luz 2 meninos para nós, mas, como em qualquer história, começaram pequenos desentendimentos, que em qualquer outro contexto teriam parecido insignificantes, mas gradualmente eles se acumularam. Nós dois estávamos ocupados com o trabalho e criando filhos, o que parecia deixar cada vez menos tempo para nós como um casal. Percebi que nossas conversas se tornaram mais superficiais, e as noites que passávamos discutindo nossos sonhos e planos se tornaram raras. Tentativas de restaurar nossa proximidade pareciam soluções temporárias. Eu entendia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Minhas tentativas de abafar a ansiedade com o trabalho só pioraram a situação, deixando Cheryl se sentindo ainda mais sozinha. Talvez devêssemos consultar um psicólogo de família, sugere a Cheryl. Temos algum problema em nosso relacionamento? Algo está te incomodando? Ela respondeu bruscamente. É que estamos sempre tendo desentendimentos, e para ser sincera, isso está começando a me incomodar, tentei dizer o mais gentilmente possível. Estou bem, e acho que estamos bem. Não vejo razão para ir a um psicólogo, ela respondeu. Não pressionei Cheryl, presumindo que ela poderia estar menstruada. Não gostei da maneira como ela estava respondendo a mim, mas, por outro lado, comecei a pensar que talvez eu estivesse inventando problemas na minha cabeça, quando na realidade estava tudo bem. Isso continuou por mais alguns meses, até que uma noite ouvi uma notificação no meu laptop. Era um e-mail de um endereço desconhecido. Ao abri-lo, encontrei palavras difíceis de acreditar. Um remetente anônimo alegou ter visto Cheryl com outro homem, e não foi algo único. As palavras eram acompanhadas de fotos da minha esposa abraçando um homem desconhecido. Desconhecido porque seu rosto não estava visível em nenhuma das fotos. Havia fotos deles andando pela cidade, sentados em restaurantes e entrando em hotéis. Eu não era tolo o suficiente para acreditar em nenhuma foto da internet. Então, na manhã seguinte, fui trabalhar e liguei para meu amigo Donald, que frequentemente me ajudava. Expliquei a situação a ele, e pedi que seguisse para onde minha esposa iria depois do trabalho hoje, e, se ela estivesse com um homem, que me informasse imediatamente, e ele concordou em me ajudar. Não vi sentido em detetives particulares, simplesmente porque levaria muito tempo, considerando o fato de que eu já tinha evidências na forma de fotos. Eu só queria ter certeza disso com a ajuda do meu amigo. Às 8 da noite, quando eu estava terminando o trabalho e prestes a ir para casa, Donald me ligou com notícias importantes. Cara, parece que ela está te traindo. Ela saiu do trabalho mais cedo e pegou um táxi para o Bella Hotel, onde conheceu um homem e passou cerca de 1 hora com ele no quarto, ele disse. E para mim, essa foi uma notícia inesperada, porque pelo menos eu confiava na minha esposa e acreditava que as fotos eram falsas. Mas minha amiga confirmou meus piores medos, então entendi que precisava tomar alguma atitude. Agradeci a Donald e fui para casa, onde conheci Cheryl, que agiu como se nada estivesse errado. Isso me irritou e me acalmou ao mesmo tempo, porque eu queria dar uma lição em Cheryl, e ela não deveria saber que eu estava ciente de alguma coisa. No dia seguinte, recebi outro e-mail de um remetente anônimo, dessa vez com fotos de natureza mais íntima. As fotos retratavam um ato de infidelidade. Minha esposa estava deitada de costas, pernas abertas, e esse homem estava fotografando tudo de cima. Eu não sabia quem era o remetente, mas parecia ser o amante da minha esposa. Mas por que ele estava me enviando isso? Comecei a ficar realmente paranoico, pensando que minha esposa estava conspirando contra mim ou esperando alguma reação minha, mas não tinha certeza. Como eu tinha evidências inegáveis, queria pedir o divórcio, mas queria me proteger e, se possível, ficar com a custódia dos nossos 2 filhos. Naquela mesma noite, Cheryl se aproximou de mim e disse: meus pais me convidaram para ficar com eles na próxima semana com nossos filhos. O que você acha? Ela perguntou. Eu adoraria ir, mas tenho trabalho e não poderei, eu disse. E Cheryl declarou que ela iria com as crianças, o que significava que ela não estaria em casa na semana seguinte, me dando uma ótima oportunidade de executar meu plano. Eu ainda não tinha certeza do que fazer, mas tinha certeza de que ela estava me traindo,
e aparentemente o amante dela realmente queria expor seu caso secreto, embora eu não conseguisse entender por que ele iria querer fazer isso, mas isso não me preocupava mais. Tomando uma decisão difícil, comecei a agir. Pedi demissão para ter tempo e energia para lidar com todos os problemas relacionados. Enquanto Cheryl se preparava para a viagem para a casa dos pais, e pensava que eu estava desaparecendo no trabalho, eu estava ocupado com assuntos importantes. Encontrei uma mulher chamada Tammy, que se parecia muito com minha esposa, exceto pelo cabelo, mas isso foi rapidamente corrigido por um estilista conhecido. Tammy trabalhava na mesma empresa que eu a conhecia bem, então ela concordou em me ajudar e agir como minha esposa. Em 3 dias, conseguimos fazer Tammy falsificar carteiras de motorista e um passaporte da minha esposa, e quando Cheryl foi embora para outra cidade, começamos a agir. Primeiro, fomos ao banco, e com a ajuda de Tammy, retirei todo o dinheiro da nossa conta conjunta e também bloqueei os cartões de Cheryl. No dia seguinte, Cheryl me ligou e me pediu para ir ao banco para descobrir o que havia de errado com seus cartões. Eu disse que definitivamente investigaria, embora eu já estivesse ocupado com assuntos totalmente diferentes. Oficialmente, a casa pertencia a Cheryl e a mim, mas por meio de manobras legais, Tammy e a casa acabaram sendo inteiramente minhas, um processo que levou 3 dias, resultando na casa sendo totalmente minha, com Cheryl não tendo absolutamente nenhuma reivindicação sobre ela. Eu queria vender a casa, mas decidi adiar essa ação, pois queria que Cheryl voltasse para minha casa e deixasse as crianças lá, e só depois disso eu a expulsaria. Enquanto eu estava na casa, inspecionei os pertences de Cheryl e em algum momento, fiquei ainda mais irritado, magoado e sofrido por sua traição. Então comecei a destruir as coisas de Cheryl, que eu tinha dado a ela durante nosso casamento. Eu sabia que esses itens nunca poderiam compensar os anos perdidos, sentimentos investidos ou sonhos despedaçados. No entanto, sua destruição foi um ato simbólico que me permitiu lidar com a dor interior. Era minha maneira de dizer adeus ao passado e me libertar dele, para começar de novo. Com cada carta rasgada, cada fotografia jogada fora, eu sentia os grilhões do ressentimento e da traição caindo, me dando uma chance de uma nova vida. Comecei a despedaçar as coisas dela e terminei com a destruição de seus gadgets, laptops, fones de ouvido e tudo mais. Eu não queria que ela usasse nada depois do nosso divórcio. Eu tinha muito dinheiro porque, com a ajuda de Tammy, eu tinha esvaziado todas as nossas contas bancárias conjuntas e as dela, metade das quais eu transferi para a criptomoeda, e o resto eu espalhei entre minhas contas pessoais. Além disso, em uma explosão de emoção, eu fiz uma compra significativa. O Dodge Challenger com que eu sonhava desde a minha juventude, agora estava estacionado em minha casa. Não era apenas a aquisição de um carro, era a aquisição de liberdade, a capacidade de seguir em frente, explorar novos horizontes, descobrir novos caminhos. A cada viagem neste carro, eu sentia minha autoconfiança retornando, gradualmente me encontrando neste novo mundo cheio de mudanças. Cheryl e eu tínhamos dinheiro para comprar um carro desses, mas ela sempre me disse que era desperdício de dinheiro, que um carro não é um luxo, mas um meio de transporte. Durante aquela semana louca, lembrei-me de todas as vezes que Cheryl me segurou quando eu queria comprar algo para mim. Ela sempre me dissuadiu, mas quando ela precisava de algo, era importante. Acho que foi por isso que decidi destruir todas as coisas dela. Meu conhecimento em direito me ajudou muito, consegui me proteger e cometer inúmeros esquemas que poderiam ter me levado para a cadeia. Mas a única coisa que eu queria era não ser traído, um desejo que era mais forte do que qualquer outra coisa, então não me importava com a legalidade das minhas ações. Quando tudo estava preparado, eu apenas esperei o retorno de Cheryl. Quando Cheryl voltou para casa depois de uma semana fora, ela descobriu que seu mundo, tão familiar e aconchegante, havia desabado. Carros de polícia estavam estacionados perto da nossa casa e eu a vi se aproximando da casa, sem saber que não era mais dela. Oh meu Deus, James, o que aconteceu? Ela perguntou. Você não acreditaria. Fomos roubados esta manhã enquanto eu estava no trabalho, eu disse, inventando o roubo para justificar porque metade dos pertences de Cheryl tinham sumido e a outra metade destruída. Depois que a polícia foi embora, Cheryl entrou na casa e não conseguia acreditar no que via. Ela também notou meu carro novo e começou a gritar comigo.
James, você está completamente louco? Ela começou a me acusar, mas não tinha ideia do que viria a seguir. Cobre sua boca com minha mão e pedi que ela me ouvisse. A questão é a seguinte, meu caro. Peguei uma cópia de fotos em que minha esposa estava me traindo. Acho que você entende o que são essas fotos. Mentir e dar desculpas é inútil. Já pedi o divórcio, acusando você de infidelidade conjugal. Cheryl parecia perplexa, claramente não esperando essa reviravolta. Mas como? Eu não entendo, ela disse, me lembrando do primeiro mês do nosso relacionamento, quando ela parecia inocente e gentil. Além disso, até a decisão do tribunal, você não pode ficar na casa, pois legalmente ela não lhe pertence mais e as crianças ficarão comigo também. Eu disse, e entreguei a ela um papel com um selo oficial. Ela olhou para ele e começou a chorar, mas eu era indiferente às suas lágrimas. Você é a culpada por isso. Quando decidiu trair, deveria ter entendido as consequências de suas ações. No entanto, posso fazer uma concessão se me disser quem era sua amante e por que decidiu me trair, eu disse, e tudo o que ouvi dela naquele momento foi vá para o inferno. Ela se virou, entrou no carro com as crianças e foi embora. Eu não estava preocupado porque sabia que as crianças seriam devolvidas a mim em 1 ou 2 dias. Mas a única coisa que não descobri foi com quem minha esposa tinha me traído. Alguns dias depois, Cheryl veio até mim sozinha. Ela não tinha dinheiro, nem para advogados. Ela não conseguia nem cuidar das crianças. Ela percebeu que tinha caído em uma armadilha. Todas as suas contas foram bloqueadas. Nossa casa não era mais dela. Percebi que era você que estava fazendo isso. O que você quer? Ela perguntou. Antes de responder, pedi o telefone dela. Ela se perguntou por quê. Pedi para ela apenas me mostrar a tela. Ela me mostrou, e eu vi um aplicativo de gravador de voz rodando no telefone dela. Peguei o telefone dela, desliguei a gravação, deletei e continuei a conversa. Preciso que você se divorcie de mim voluntariamente e não reivindique nenhuma propriedade minha. Então devolverei todo o seu dinheiro, eu disse, sabendo que ela não tinha outra escolha. Você promete que eu vou pegar tudo de volta? Ela perguntou. Eu prometo, eu disse, tendo cruzado os dedos da minha mão esquerda antes. Eu dei algum dinheiro para Cheryl por enquanto, convencendo-a assim de que eu não tinha intenção de enganá-la, e ela acreditou em mim de bom grado. As crianças ficaram comigo, então eu estava feliz. Conforme o tempo foi passando até o julgamento, levei as crianças para meus pais e me concentrei em vender a casa, já que eu era o único dono, e minha atual esposa oficialmente não tinha nenhuma reivindicação sobre ela. Minha meta era vender a casa o mais rápido possível antes do julgamento, e foi alcançada com sucesso. Cheryl não suspeitava de nada. Eu nem sabia onde ela morava ou com quem. Mas, àquela altura, eu era indiferente a ela e ao amante, entendendo que ela provavelmente estava morando com o amante porque não tinha mais para onde ir. Talvez se Cheryl tivesse confessado tudo para mim e declarado que queria o divórcio, eu teria prosseguido sem muitos problemas. Mas, em vez disso, ela fez de mim um corno. Uma vez perdi meu sonho de infância, mas nunca perderei minha honra e dignidade. O processo de divórcio acabou sendo mais fácil do que eu esperava. Cheryl estava sem advogado, então ela fez tudo nos meus termos. Nossa casa em comum não existia mais. Ela se recusou a reivindicar meu carro, embora o Dodge Challenger estivesse oficialmente registrado em nome do meu pai, e Cheryl nem mesmo reivindicou as crianças, reconhecendo seu erro. Depois disso, percebi que tudo valeu a pena, porque que boa mãe não lutaria pelos filhos? Cheryl concordou com todas as minhas condições e nunca tentou se opor. Ela assumiu que após o nosso divórcio, receberia $500.000, mas a única coisa que acabaria recebendo era nada. Você realmente quer acabar com tudo assim? Ela perguntou, tão submissa e até doce que pensei em perdoá-la em um ponto, mas entendi que não podia. Você vê algum outro resultado? Minha confiança em você está abalada, e eu sugiro que simplesmente nos separemos, eu disse, e ela apenas assentiu em resposta. Tudo bem, e você vai devolver o dinheiro logo após o tribunal? Eu sempre ficava surpreso com o quão ingenuamente ela acreditava que eu devolveria o dinheiro dela, considerando que ela tinha pago muito pouco pelo que tinha feito. No final, quando o divórcio foi finalizado, eu não senti tanto alívio quanto exaustão.
Depois de completar todas as formalidades do divórcio, troquei meu número e me mudei para longe, para uma nova casa, gradualmente começando a me adaptar a uma nova vida. Enquanto a nova casa estava sendo reformada, decidi que era muito cedo para mudar as crianças, então comecei a procurar um novo emprego, querendo me ocupar, pois estava em um estado emocional difícil após o divórcio. Foi assim que acabei trabalhando em uma pequena mercearia por enquanto, e foi lá que conheci Beverly, que foi um ponto brilhante em toda essa história. Era a loja dela que ela herdou dos pais, e eventualmente começamos a namorar. Apenas um mês e meio depois que comecei a voltar à vida normal, meu amigo Donald ligou, sugerindo que nos encontrássemos em um bar para beber. Eu não estava planejando beber, mas queria encontrá-lo, já que não o via desde a vez em que pedi para ele ficar de olho em Cheryl. Então era uma ótima oportunidade. Naquela noite, cheguei ao bar no meu carro, não querendo beber também porque Beverly não gosta do cheiro de álcool. Entrando no bar, vi Donald sentado em nossa mesa. Nós nos cumprimentamos, ele pediu uma cerveja e eu pedi um coquetel sem álcool. Donald estava agindo de forma estranha, e nos primeiros 10 minutos da nossa conversa, ele já tinha se tornado irritante, perguntando sobre coisas que não deveria. Ele perguntou sobre o dinheiro que prometi a Cheryl depois do nosso divórcio, tentou descobrir onde eu estava escondendo as crianças, e como eu consegui executar todo o esquema contra Cheryl com a venda da casa e o cancelamento das contas. Eu imediatamente entendi que essa conversa não era amigável. Que tipo de interrogatório é esse, meu chapa, e como você sabe de todos esses detalhes? Perguntei. Simplesmente não é certo enganar mulheres, sabe, ele disse. Eu não enganei ninguém. Eu peguei o que era meu por direito, eu disse. Você deveria apenas se divorciar dela, não privá-la de tudo, ele disse. Eu simplesmente a devolvi ao nível em que ela estava quando nos conhecemos. É justo, eu disse, e imediatamente percebi algo. Quer dizer que eu deveria ter me divorciado? Do que você está falando? Você passa por esses esquemas, mas não consegue descobrir o básico. Eu sou aquele remetente muito anônimo, ele disse, e tudo fez sentido na minha cabeça. Você está dizendo que era amante da minha esposa? Eu perguntei. Bingo, cara. Você finalmente entendeu. Ele fez uma breve pausa e continuou. Você deveria ter se divorciado de Cheryl, não arruinado a vida dela completamente. Nós nos amamos, e nosso casamento era o único obstáculo. Então, cara, se você quer ficar saudável e evitar problemas no futuro, você precisa devolver todo o dinheiro e mais um pouco. Ele disse tudo isso, e eu comecei a olhar ao redor. No canto do bar, vi dois caras grandes me olhando desconfiados, e eu realmente pensei que estava preso, algo que eu não poderia ter previsto. Você precisa devolver $500.000 mais compensação moral por todos os itens destruídos, ele disse. E se eu recusar, então o que? Eu perguntei. Então você estará deitado em um hospital, e acredite em mim, seus ferimentos serão muito mais sérios do que aquele incidente da escola de aviação, ele disse, me atingindo onde mais doía. Decidi tomar as coisas em minhas próprias mãos. E quando você quer o dinheiro? Perguntei. Agora mesmo, ele respondeu. Mas eu não tenho nada comigo agora, eu disse. Então você vai ficar no hospital, até pagar toda a dívida. Ele falou essas palavras e levantou a mão esquerda, e eu vi aqueles mesmos caras do canto começarem a se mover em nossa direção. Rapidamente me levantei da mesa e corri para a saída, entrei no meu carro e vi dois caras grandes correndo em minha direção. Liguei o carro rapidamente e fui embora. Fui até a Beverly's e passei a noite pensando. Eu não conseguia acreditar que meus entes queridos pudessem fazer algo assim. Eu estava tão grata a mim mesma por ter me protegido durante aquele período. No dia seguinte, entrei em contato com um dos meus clientes que eu tinha salvado da prisão alguns anos atrás. Dei a ele o endereço de Donald e pedi que o visitasse e explicasse que chantagem é errado. No dia seguinte, recebi um vídeo em que Donald, ajoelhado, implorava por meu perdão e dizia que não tinha nenhuma reclamação contra mim e não exigia nada. Também decidi compensar Cheryl, percebendo que ela estava passando por um momento difícil. Era uma quantia pequena, mas simbólica. Depois de lidar com meu passado, decidi focar no meu presente. Então, passo a passo, segui em frente, deixando a sombra do passado para trás e olhando para o futuro.
Meu encontro e relacionamento com Beverly se tornaram um símbolo de um novo capítulo na minha vida, cheio de esperança e otimismo. Juntos, fomos capazes de criar uma união única baseada em compreensão mútua, apoio e cuidado genuíno um pelo outro. A presença dela na minha vida me lembrou que o amor é possível em qualquer idade e depois de qualquer provação. A cada dia passado na companhia de nossa nova casa, eu me tornei mais consciente de que a vida após o divórcio não é o fim da estrada, mas sim um novo começo. Também decidi retornar à minha carreira profissional como advogada. Só que dessa vez, abri minha própria agência, alugando um pequeno espaço e contratando funcionários. O trabalho se tornou uma fonte de novas conquistas e satisfação. Ao assumir a liderança de vários projetos, descobri em mim a capacidade de inspirar e motivar minha equipe, alcançando resultados notáveis juntos. O sucesso no trabalho me encheu de orgulho e confirmou que, apesar de todas as reviravoltas do passado, eu era capaz de seguir em frente, atingir novos patamares e fazer uma contribuição positiva para a vida das pessoas ao meu redor. Naqueles momentos, percebi que as lições de vida que aprendi nos últimos anos se tornaram parte integrante do meu ser. Elas me ensinaram a apreciar cada minuto, encontrar alegria nas pequenas coisas, e não ter medo de estabelecer grandes metas para mim. Entendi que a felicidade não é um destino, mas uma jornada que escolhemos todos os dias, e que está em nosso poder criar uma vida cheia de significado, amor e satisfação. Poucos meses depois, me encontrei com Donald e Cheryl em terreno neutro. Eles reconheceram seus erros e me pediram perdão. Eles disseram que deveriam ter confessado tudo para mim imediatamente, e eu os perdoei facilmente porque estava feliz. Permiti que Cheryl se encontrasse com as crianças. Elas pediram ajuda financeira, pois estavam em uma situação financeira difícil, mas decidi recusar, acreditando que cada pessoa deveria resolver seus problemas de forma independente e arcar com as consequências de suas ações. Elas me entenderam silenciosamente. Assim, passo a passo, continuei meu caminho adiante, grato por cada lição que a vida me ensinou. Eu estava pronto para novos desafios e aventuras, sabendo que, onde quer que a estrada me levasse, eu sempre encontraria forças para continuar, mantendo a fé em mim mesmo e no futuro brilhante que estava por vir. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lê-la. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!